Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, iniciamos a nossa terceira aula, que iremos falar sobre o modelo, que é a Virgem Maria, que Maria é o modelo de todas as mulheres, o modelo a ser seguido. E na segunda parte falaremos sobre o relacionamento de Jesus com as mulheres, que Jesus ele veio para revolucionar a forma que os homens tratavam as mulheres, a forma que toda a sociedade tratava as mulheres. Só compreenda essa palavra revolucionar, tá? Porque até agora eu usei essa palavra revolucionar de forma pejorativa, ou seja, de forma negativa, onde os revolucionários, onde os marxistas, onde as feministas não concordam com a realidade das coisas e querem revolucionar, elas querem destruir aquilo que está vigente, elas querem destruir a verdadeira natureza das mulheres para construir uma outra coisa, para masculinizar as mulheres. Então, quando eu falo a palavra revolucionar para Jesus, entenda que Jesus ele veio realmente trazer essa dignidade para a mulher. Então ele veio ensinar a sociedade que tratava a mulher como uma escrava, a mulher não tinha voz na sociedade, como vamos ver na segunda parte, a mulher não tinha um direito, não tinha o direito de estudar as coisas espirituais. Então Jesus ele vem e dá essa dignidade para a mulher. Então ele vem transformar a forma que a comunidade, que a sociedade tratava as mulheres, que os homens tratavam as mulheres, para que nós aprendêssemos a verdadeira dignidade da mulher através de Jesus e do comportamento de Jesus com elas, certo? Então, só resgatando aquilo que nós já falamos até agora, só para que você tenha essa recapitulação e possa ir encaixando uma aula na outra. Na primeira aula nós estávamos falando sobre os dois agentes que desconstruíram a identidade da mulher, que estão desconstruindo a identidade da mulher, que é o marxismo cultural e as grandes fundações, né? Mostramos por que cada um deseja isso, porque o marxismo deseja isso, porque as grandes fundações desejam isso. Se você quer saber o porquê eles desejam isso, que você assista a primeira aula. Na segunda aula nós falamos sobre o movimento feminista e o ódio contra o feminino que as feministas têm e que o movimento feminista vem do marxismo cultural. Qual o papel que as feministas estão tendo nessa desconstrução da identidade da mulher, que elas odeiam aquilo que é feminino e elas querem igualar o homem com a mulher no sentido mais estrito da palavra. Como vimos também na aula anterior, o catecismo nos diz que homem e mulher são iguais em dignidade, mas eles são diferentes em características. Mas elas querem igualar no sentido mais estrito, tanto é que elas estão protagonizando a ideologia de gênero, a luta para implantar a ideologia de gênero, porque ela não concorda com a realidade da forma que ela se apresenta, não concorda com a biologia masculina, o sexo biológico masculino, o sexo biológico feminino não quer dizer nada para as feministas. O que define o homem e a mulher é essa cultura, esse construto social, essa educação que eles vão receber. Em determinado momento eles vão poder escolher aquilo que eles querem ser. Então é esse ódio que as feministas têm contra a realidade. Até agora nós falamos sobre esses assuntos. Também fiz um contraponto também na aula passada, onde eu falava se as feministas estão influenciando no comportamento das mulheres, estão combatendo a feminilidade, qual que deve ser o verdadeiro comportamento da mulher, qual que é a verdadeira natureza da mulher, né? Qual que é a sua essência. Então eu falava que a verdadeira essência da mulher está em querer ter uma família, em querer ser mãe, em querer ter filhos, em querer arrumar a sua casa, em querer enfeitar a sua casa, se comportar de forma feminina e delicada, né? Isso daí nós vamos comprovar ao longo desse estudo, através do documento que vamos iniciar hoje, né, de São João Paulo II, o documento Mulheres Dignitatem. Nós vamos comprovar durante o estudo desse documento, vamos comprovar com as autoras também que vimos na semana passada, a Suzanne Wencker e a Phyllis Schaeffer, elas falam isso no seu livro. A palavra de Deus mesmo, ela vai dizer dessa vocação, dessa natureza da mulher, para que a mulher ela possa encontrar qual a sua verdadeira identidade, mediante esse ataque que ela está sofrendo pelas feministas. Tá certo? Então até agora foi isso que nós abordamos.
tá? E agora quero começar a falar um pouco sobre o documento de São João Paulo II, Mulieris Dignitatem. Foi um documento promulgado no ano de 1988, no dia 15 de agosto, tá certo? Então, peço para que vocês que não têm o documento ainda, que compre esse documento para que você possa ler na íntegra. Eu não vou estar lendo o documento na íntegra nessas aulas, porque senão se tornariam aulas muito maçantes, mas eu vou pegar alguns trechos, alguns parágrafos. Mas se você puder comprar, ou se você não puder comprar, que você entre no site do Vaticano e imprima, tire um xerox do documento que está no site do Vaticano, para que a gente possa acompanhar, para que você possa ler esse documento tudo, porque é um documento muito profundo, é um documento que realmente é muito frutuoso para as pessoas que o leem, né? O ministério de São João Paulo II, tudo aquilo que São João Paulo II escreveu, né? As catequeses sobre a teologia do corpo, foi de muito fruto para a igreja, né? E para as famílias, porque São João Paulo, ele dizia mesmo que ele era o Papa das famílias. Então ele veio para devolver ao homem e à mulher a sua verdadeira identidade, né? Igual ele faz na sua teologia do corpo. Ele diz como que era no princípio, né? Qual era o plano de Deus no princípio e como ficou depois do pecado original. E é por isso que o homem e a mulher precisam lutar agora para readquirir essa santidade que o Senhor espera de nós. Então, o ministério de São João Paulo II, os documentos que ele lançou sobre a vida humana, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a sexualidade, é de muito fruto para cada um de nós. Então, se você puder imprimir esse documento, que você o faça para estudá-lo, tá certo? O documento se chama Mulieris Dignitatem, tá? Então, nós vamos começar, eu quero começar a partir do parágrafo 4, tá? Que tem como título Theotokos. Theotokos, para aqueles que não sabem o que significa Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, no ano de 471, declarou que Maria Santíssima é a Mãe de Deus, porque sendo Jesus a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus é Deus, e sendo Maria a Mãe de Jesus, então Maria é a Mãe de Deus. Por isso que nós falamos que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, é a Mãe de Jesus, é Theotokos. Tá, então, se você tem esse documento, acompanhe comigo no parágrafo 4. Vai dizer assim: assim, a plenitude dos tempos manifesta a extraordinária dignidade da mulher. Então está falando aqui da plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos manifesta a extraordinária dignidade da mulher. A plenitude dos tempos que fala aqui é quando uma virgem ficou grávida do Emanuel, do Deus conosco, que vai dizer lá em Isaías, né, que uma virgem ficaria grávida do Emanuel, do Deus conosco. E essa virgem que ele quer dizer é a Virgem Maria, né, quando ela fica grávida do menino Jesus e ela dá a luz ao menino Jesus, ela dá a luz ao próprio Deus que ela gerou em seu ventre. Então essa é a plenitude dos tempos, e na plenitude dos tempos se manifesta a extraordinária dignidade da mulher. Então a extraordinária dignidade da mulher se manifesta em Maria Santíssima, que gerou o próprio Cristo dentro do seu ventre. Nela está a extraordinária dignidade da mulher. E continua: esta dignidade consiste, por um lado, na elevação sobrenatural à união com Deus em Jesus Cristo, que determina a profundíssima finalidade da existência de todo homem, tanto na terra como na eternidade. Essa parte é muito importante. Esta dignidade consiste, por um lado, na elevação sobrenatural à união com Deus em Jesus Cristo. Então, essa dignidade, ela se revela, ela se manifesta realmente na união, na elevação sobrenatural e na união com Jesus Cristo, na união com Deus em Jesus Cristo. Então Maria Santíssima foi aquela que foi intimamente ligada com Cristo, ela foi unida com Cristo. Ela que gerou o próprio Cristo em seu ventre, o próprio Deus em seu ventre, ela foi ligada pelo próprio Deus, ela estava ligada ao próprio Deus. Então é por isso que nela se manifesta a extraordinária dignidade da mulher, porque Deus, com a sua luz, ele lança essa luz, essa clareza em cima
da nossa identidade, da nossa pessoa, nós conseguimos compreender quem nós realmente somos. Tanto o homem consegue compreender a sua vocação, o seu chamado, a sua identidade, quanto a mulher. Quando ela é unida com Cristo, quando ela é íntima de Cristo, quando ela está ligada com Cristo, Cristo mesmo revela para ela qual é a sua dignidade, qual a sua natureza. É por isso, minhas filhas que estão assistindo aí, se vocês querem realmente reconhecer a sua identidade, agir de acordo com a vontade de Deus, vocês precisam buscar essa vida interior, essa vida espiritual. Precisam ter vida de oração para buscar em Deus a sua verdadeira identidade, para que Deus se manifeste a vocês. Para que vocês busquem a cada dia mais essa profundidade, essa vida mística, para que vocês vivam de acordo com o projeto e com o plano que Deus tem em suas vidas. Foi por isso que Maria Santíssima, ela é considerada, por isso que Maria Santíssima é considerada um modelo, um molde de todas as mulheres, porque ela foi a perfeição de toda mulher, porque ela foi unida com Cristo. Aquela que nasceu sem mácula nenhuma e foi unida com Cristo. A Eva caiu em pecado, corrompeu a natureza humana, mas Maria Santíssima é a reversão daquilo que foi Eva. Ela veio na sua perfeição, ela veio sem o pecado original. Então, em Maria que está essa profundidade da identidade da mulher, porque ela foi unida com Cristo. Então, se você quer entender a sua dignidade, você tem que se unir com Cristo. Você tem que buscar essa vida interior. É por isso que nós vemos hoje tantas pessoas que acabam se perdendo, acabam se afastando da sua identidade. É o caso do homossexualismo, que as pessoas elas saem da presença de Deus e já diz em João 3 que aqueles que estão nas trevas, eles têm medo de vir para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então eles vão se afastando cada vez mais, vão entrando em trevas, em escuridão, vão perdendo a sua identidade de homem, a sua identidade de mulher e se confundem no meio do caminho. Diz também em Romanos 1 que a criatura parou de adorar o seu Criador, parou de adorar Deus para adorar uma outra criatura. Ela saiu da presença de Deus, ela parou de buscar essa vida interior, ou ela nunca teve, ela nunca foi ensinada a ter essa vida interior, agora ela está totalmente perdida no homossexualismo, ela está vivendo uma vida confusa, não assumiu o plano e o projeto que Deus tem na vida dela. É por isso que é tão importante essa união que diz aqui no parágrafo 4. Esta dignidade consiste, por um lado, na elevação sobrenatural à união com Deus em Jesus Cristo, que determina a profundíssima finalidade da existência de todo homem, tanto na terra como na eternidade. É Deus que determina a finalidade da existência de todo homem. Então, se você quer entender o sentido da sua vida, quer entender a si próprio, você precisa ter esse encontro com o Senhor e precisa cultivar essa intimidade com Deus, tá certo, irmãos? Vamos pular para o próximo parágrafo, que é o parágrafo 5, tá? A gente vai acompanhar a partir da linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir da linha 6 do parágrafo 5 do documento Mulheres Dignitatem. Vai dizer assim: a plenitude de graça concedida à Virgem de Nazaré em vista do seu tornar-se Theotokos significa ao mesmo tempo a plenitude da perfeição daquilo que é característico da mulher, daquilo que é feminino. Olha, a plenitude de graça concedida à Virgem de Nazaré em vista do seu tornar-se Theotokos. Então essa plenitude de graça concedida a Nossa Senhora, por ela tornar-se Mãe de Deus, Theotokos, por ela ter se tornado Mãe de Deus, significa ao mesmo tempo a plenitude da perfeição daquilo que é característico da mulher, daquilo que é feminino. Então a graça concedida a ela de se tornar Mãe de Deus também é a perfeição daquilo que é característico da mulher, daquilo que é feminino, porque é aquela realidade que eu falava, porque ela é unida com Cristo, ela é profundamente unida com Cristo e ela tem a sua identidade manifestada na pessoa de Jesus, que ilumina essa identidade de Nossa Senhora,
né? E Nossa Senhora ilumina também como deve ser o comportamento de todas as mulheres, porque ela é a perfeição daquilo que é a mulher, ela é a perfeição da feminilidade. E termina esse parágrafo. Encontramos-nos aqui, em certo sentido, no ponto culminante no arquétipo da dignidade pessoal da mulher. Então encontramos-nos aqui, encontramos em Nossa Senhora o ponto culminante, o arquétipo da dignidade pessoal da mulher, no arquétipo, no modelo pessoal, no modelo da dignidade pessoal da mulher. Então, em Nossa Senhora está este modelo que toda mulher precisa seguir. Então, se você, minha filha, quer aprender a ser feminina, a ser mulher, você precisa olhar para Nossa Senhora, voltar os olhares para Nossa Senhora e imitar as virtudes da Virgem Santíssima. Imitar a sua obediência, a sua singeleza de coração, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua delicadeza, o seu cuidado, o seu acolhimento, a sua forma de se vestir, a sua forma de se comportar. Então seus olhos devem estar voltados a Nossa Senhora, porque ela é o modelo, tá certo? Queria pegar também, você está vendo que eu estou passando os parágrafos um pouco rápido para que realmente não se torne essa coisa maçante que eu lhes disse, né? Mas que se você quer ler em sua íntegra o documento, que você pegue depois e possa estudá-lo. Eu estou pegando as partes principais, né, para que a gente possa compreender um pouco esse documento de São João Paulo II. Vai dizer assim no parágrafo 7. Na unidade dos dois, o homem e a mulher são chamados desde o início não só a existir um ao lado do outro ou juntos, mas também a existir reciprocamente um para o outro. Então eles não foram colocados apenas para viver um do lado do outro, mas para existir um para o outro, para ser ajuda um para o outro, né? Para existir reciprocamente um para o outro. E continua, assim se explica também o significado daquele auxiliar de que se fala em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Aí entra a citação, dar-lhe-ei um auxiliar que lhe seja semelhante. O contexto bíblico permite entendê-lo também no sentido de que a mulher deve auxiliar o homem e que este, por sua vez, deve ajudar a ela. Então, aqui nós vemos que não apenas a mulher está posta para ajudar o homem, para auxiliar o homem, como também o homem está posto para auxiliar a mulher. Então, os dois se auxiliam mutuamente. Os dois se unem, aqueles que têm o chamado ao matrimônio, se unem, o esposo se une com a sua esposa, eles se tornam uma só carne, um auxiliando o outro para chegar mais próximo de Deus, para trilhar esse caminho de santidade. O homem não vai suprir a mulher não vai suprir o homem, porque eles não têm a capacidade disso, eles não dão conta de fazer isso. Então eles vão se unir, se tornam uma só carne juntos. Como auxiliares um do outro, eles vão caminhar rumo ao céu, rumo à pátria celeste. Esta é a realidade do homem e da mulher. Só que acontece o seguinte, depois do pecado original, o homem tem a tendência de querer dominar a mulher, que vamos ver um pouco mais para frente essa realidade. Mas São João Paulo II ele já trata dessa realidade no parágrafo 10 do documento Mulheres Dignitatem, que ele fala que é uma desordem realmente que existe no homem, depois do pecado original, tratar a mulher como inferior a ele. Então o homem ele se acha superior e quer tomar posse da mulher, como a mulher fosse um objeto que ele quer tomar posse, que ele quer estabelecer a sua autoridade em cima da mulher, né? E realmente nós temos que reconhecer que existe certos abusos por parte dos homens em cima das mulheres, tá? Em relação às mulheres. Eu vou ler esse trecho que São João Paulo II está falando dessa realidade. Está falando assim, no parágrafo 10, tem o título Ele te dominará. Vai falar assim, é uma citação que está em Gênesis 3,16. Sentir-te-ás atraída para o teu marido e ele te dominará. Então essa tendência que o homem tem de querer dominar a mulher é uma tendência que surge depois do pecado original, é uma desordem que surge nele depois do pecado original. Isso não está certo. Daí o homem precisa se converter para tratar a mulher como uma igual sua. Os dois são iguais em dignidade e devem se respeitar como iguais. Ele continua, este domínio
indica a perturbação e a perda da estabilidade da igualdade fundamental. Então, aqui nós vemos que este domínio consiste na perda da estabilidade da igualdade fundamental, aquela igualdade que existia antes do pecado original, que ainda existe, né? Mas que o homem tem a tendência de perder essa igualdade pela desordem que entrou das feministas. De certa forma, muitas das vezes, nós vemos que o homem ele realmente oprime a mulher, tratando ela como uma escrava sexual, uma escrava dentro da sua casa, mas essa não é a ordem natural das coisas. Ele não pode fazer isso. Ele tem que trabalhar isso dentro dele, ele tem que se converter para ser mais santo, para saber tratar a sua mulher da forma certa. Então, continuando, este domínio indica a perturbação e a perda da estabilidade da igualdade fundamental que na unidade dos dois possuem o homem e a mulher. E isto vem sobretudo em desfavor da mulher. É lógico, né? A mulher que está sendo oprimida, que está sendo abusada pelo seu esposo, por algum homem, isso vem em desfavor dela. Porquanto somente a igualdade resultante da dignidade de ambos como pessoas, essa igualdade que existe em ambos como pessoas, pode dar às relações recíprocas o caráter de uma autêntica communion personarum, comunhão de pessoas. Então apenas essa igualdade que existe nos dois, essa igual dignidade que existe nos dois, que pode se caracterizar como uma comunhão de pessoas. Quando o homem não encara uma mulher como uma igual sua, um ser que tem a mesma dignidade que ele, é um relacionamento de um senhor com um escravo, de um homem com um objeto. Ele quer possuir aquele objeto, ele quer tomar conta, tomar posse daquele objeto. Nessa relação, não podemos falar que existe uma comunhão de pessoas, mas existe a comunhão de uma pessoa com um objeto, de um senhor com um escravo. A mesma coisa se dá se a mulher quer oprimir o homem, se a mulher quiser tomar posse do homem, quiser ser possessiva em cima do homem. Aí não existe uma comunhão de pessoas. Aí existe a relação de uma pessoa querendo dominar, querendo tomar conta de um objeto, querendo usar aquele objeto, pensando que ela é que tem a posse, ela que tem o controle, ela que comanda aquele objeto. Então aí não existe comunhão de pessoas. Comunhão de pessoas é só quando ambos, o homem e a mulher, reconhecem que um e que o outro são iguais em dignidade e eles se unem e juntos, unidos em uma só carne, eles têm uma comunhão de pessoas ali. Certo? E ainda São João Paulo II, ele diz que nós devemos reconhecer realmente que há muitos homens que oprimem as mulheres, que abusam das mulheres, que fazem delas escravas, né? Aproveitando delas, aproveitando de uma fragilidade física que as mulheres têm em relação aos homens. Eles abusam delas, mas São João Paulo II diz que as mulheres não podem usar esse abuso, essa opressão que elas estão sofrendo, como forma de libertação para se descaracterizarem, para que elas parem de ser femininas a fim de se tornarem masculinas. Então a mulher é oprimida. Então para que ela pare de ser oprimida, agora ela vai se masculinizando para ser livre, para viver essa libertação que tanto pregam as feministas. E é isso que as feministas têm causado mesmo. Elas falam que os homens oprimem as mulheres, elas generalizam as coisas, não é? Porque nós sabemos realmente que tem homens que abusam das mulheres, mas elas falam que os homens oprimem as mulheres, é por isso que as mulheres devem de parar aquilo, elas devem parar de ser aquilo que elas são, parar de ser mãe, parar de ser donas de casa, parar de ter essa feminilidade, essa delicadeza para se masculinizar. E São João Paulo II ele diz que por aí a mulher ela está cavando a sua própria infelicidade. Ela está tomando uma atitude que ela não vai encontrar a sua realização plena. Vou ler para que você entenda. Ele diz no parágrafo 10 ainda. Por isso, também a justa oposição da mulher é justo. Essa oposição da mulher de não querer ser oprimida e abusada pelo homem. A justa oposição da mulher face aquilo que exprimem as palavras bíblicas. Ele te dominará. Não pode, sob pretexto algum, conduzir à masculinização das mulheres. Então, sob esse pretexto que o homem quer dominá-la, ela não pode agora se masculinizar. A mulher, em nome da libertação do domínio do homem, não pode tender à apropriação das características masculinas contra a sua própria originalidade feminina. Então, ela não pode agora tomar as características
masculinas contra a sua originalidade feminina. E é isso que as feministas têm pregado, têm feito com que as mulheres ajam de forma masculina, ter atitudes masculinas, se vestir de forma masculina, se comportar de forma masculina, falar, conversar de forma masculina. Não é? Então, esse é um ataque que as feministas têm feito às mulheres com a desculpa que elas têm sofrido opressão pelos homens. Então, elas têm que se libertar para parar de ser oprimida. E ele continua: existe o temor fundado de que por este caminho a mulher não se realizará, mas poderia, ao invés, deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. Então, por este caminho que a mulher trilha de querer se libertar e se masculinizar, São João Paulo II diz que tem o temor fundado que ela não se realizará, mas poderia, ao invés, deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. Então ela deforma essa riqueza que existe nela, essa riqueza essencial que existe na mulher, essa beleza que existe na mulher. Essa beleza que quando Adão ele olhou para Eva, né? Quando ele acorda daquele profundo sono que desceu sobre Adão, ele acorda, ele vê a Eva e diz: carne da minha carne, ossos de meus ossos. Ossos de meus ossos e carne de minha carne. Ele viu essa beleza que é própria das mulheres, que elas não podem perder essa beleza para adquirir agora as características masculinas. João Paulo II ele diz que isso seria um empobrecimento tanto para o homem quanto para a mulher, se a mulher ela perdesse a sua característica feminina, essa riqueza feminina para se masculinizar. E continua: trata-se de uma riqueza imensa. Essa que a mulher tem dentro dela é uma riqueza imensa, é uma beleza imensa. Na descrição bíblica, a exclamação do primeiro homem à vista da mulher criada é uma exclamação de admiração e de encanto, que atravessa toda a história do homem sobre a terra. Então Adão, quando exclama ossos de meus ossos, carne da minha carne, ossos de meus ossos. Então ele vê, ele identifica na mulher a sua verdadeira beleza. Existe uma beleza que é própria da mulher que atrai realmente a atenção do homem. É tão bonito realmente quando você vê uma mulher que é delicada, uma mulher que está vivendo o projeto de Deus na vida dela, uma mulher que se veste bem, uma mulher que se dá o respeito, uma mulher que sabe se comportar, uma mulher que vive modestamente realmente. Porque você consegue enxergar Cristo através do testemunho daquela mulher. Você não tem o desejo de tomar posse dela, um desejo de possuir ela, mas você tem um profundo respeito por ela, e a atração que você sente dela é uma atração onde você enxerga a sua beleza feminina, a verdadeira beleza que existe nela. É essa beleza que as meninas precisam viver. Tá certo que as feministas têm feito o desfavor de querer destruir. A mulher tantas as vezes que ela fica sem saber como interpretar aquela palavra bíblica, né, que vai dizer, se não me engano está em Efésios no capítulo 5, que vai falar que o homem é a cabeça da mulher, né, e que a mulher seja submissa ao homem, e o homem ele tem que ser como Cristo, que entrega a sua vida para a sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Então nós temos que entender essa submissão que a mulher tem ao homem como uma comunhão de pessoas. Não que a mulher vai ser escrava do homem, não que a mulher vai ser humilhada pelo homem, o homem vai fazer aquilo que ele quiser com a mulher. A mulher ela precisa caminhar com o homem, auxiliar o homem a partir do momento que aquele homem está fazendo o papel que ele tem que fazer como um homem. E qual que é esse papel? De amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Então a mulher, quando ela reconhece que o homem está disposto a entregar a vida por ela, a morrer muitas vezes por ela, ela não vai ficar revoltada de querer se libertar do homem, de querer ser maior do que o homem dentro da sua casa, se revoltar para
que a família viva uma desarmonia, assim como pregam as feministas. Que elas realmente pegam esse trecho da palavra que está em Efésios e ela diz que a Igreja Católica ela faz uma opressão em cima das mulheres. Que a Igreja Católica escraviza as mulheres, que as mulheres devem ser escravas dos homens. Você pega assim, um homem que não vive o cristianismo, um homem que vive de forma desregrada, um homem que humilha a mulher, um homem que bate na mulher, um homem que rejeita a mulher, esse homem não está fazendo aquilo que está falando na palavra de Deus. Portanto, a mulher não deve ser submissa a esse homem. Portanto, a mulher não deve auxiliar este homem. Ela deve se unir realmente com o homem que a ama, com o homem que está disposto a entregar a vida por ela, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. É esses dois papéis que tem que ser feito, tanto o da mulher para com o homem, quanto do homem para com a mulher. A mulher ser essa auxiliar para o homem, assim como o homem ser esse auxiliar para a mulher que está disposto a entregar a sua vida por ela, não é? Então a mulher tem as características que é própria dela e o homem também, e juntos eles formam uma só carne, tá certo? Então essa foi a primeira parte da aula, espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos ver que esta opressão que as feministas dizem que a igreja faz em cima das mulheres não é nem um pouco fundamentada. Então, elas estão totalmente erradas, porque como vamos ver que o cristianismo trouxe a verdadeira liberdade para a mulher, o cristianismo trouxe a verdadeira dignidade da mulher, aonde agora ela tem voz na sociedade. Tá certo? Se existem alguns homens que oprimem as mulheres, que humilham as mulheres, que escravizam as mulheres, esses homens precisam se converter, precisam aprender a ser cristãos e agir de forma santa segundo a vontade de Deus. Precisam aprender a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregar a sua vida por ela. Tá certo, irmãos? Então voltamos daqui a pouco com a segunda parte. Então voltamos com a nossa segunda parte, onde falaremos um pouco do relacionamento de Jesus com as mulheres e como o cristianismo serviu para devolver à mulher a sua verdadeira dignidade. Porque as feministas, usando da palavra da Bíblia para dizer que o cristianismo está para oprimir as mulheres, que os homens estão para oprimir as mulheres, vem com essa desculpa que a igreja está oprimindo as mulheres, é por isso que elas querem revolucionar, querem destruir a igreja, atacam a igreja, profanam o sagrado dentro da igreja. Nós vamos ver que isso é uma falsidade, porque no tempo antigo, antes de Cristo, as mulheres eram tratadas como escravas, eram tratadas como servis, elas não tinham direito, com os judeus, de estudar as coisas espirituais. Elas não tinham direito no meio da assembleia para falar das coisas de Deus, para estudar as leis. Então, com o judaísmo, a mulher não tinha nenhuma voz no meio da sociedade. Antes de Cristo, ela não tinha nenhuma voz dentro da sociedade. Nós vamos ver que com Cristo ele veio para realmente mudar o comportamento que toda a sociedade tem em relação à mulher, concedendo à mulher uma importância muito grande, um dom maravilhoso que a mulher tem, principalmente dentro da igreja, a importância que as mulheres vão ter dentro da igreja, que nós vamos ver também. E Cristo vem devolver isso às mulheres. E tanto foi isso que nós vemos no Renascimento, mais ou menos ali no século XV, que as pessoas foram perdendo a fé, as pessoas foram deixando de acreditar no ensinamento da igreja, e foram se tornando pagãos. Nós vemos que a partir daquele momento a mulher novamente começa a ser tratada como escrava, como um ser inferior ao homem, começa a ser usada como objeto, começa a ser abusada, porque foi se perdendo a mentalidade cristã, o ensinamento de Cristo, e começou a haver de novo os abusos contra as mulheres. Então é muito pelo contrário, o cristianismo não vem para oprimir as mulheres, mas ele vem ensinar como nós homens precisamos tratar as mulheres e como a sociedade toda deve tratar as mulheres e mostrar às próprias mulheres a dignidade que ela tem, a importância que ela tem em meio à sociedade, esse dom maravilhoso que elas têm. Tanto é isso que nós podemos ver que Jesus, quando ele encontra com aquela samaritana que estava tirando água do poço, ele pede um pouco de água para ela, pede um pouco de beber para ela, e ela fica assustada, porque os samaritanos eles não conversavam com os judeus não conversavam com os samaritanos, principalmente um homem conversando com uma mulher, um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Então ela fica assustada,
Como tu, que é judeu, me pedes o de beber? Eu que sou samaritana e tu que é judeu me pede de beber. E Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: ah, minha filha, se tu soubesses quem vos pede de beber, vós mesmo me pediria e eu lhe daria uma fonte de água viva. Então ele começa a estabelecer um diálogo com aquela mulher e falar de coisas espirituais. E antes não se falavam de coisas espirituais com as mulheres. Como eu estava falando, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. Ela não poderia estudar as leis. E Jesus começa a falar de coisas espirituais para aquela mulher. Minha filha, se conhecesses o dom de Deus. Ele vai falando da fonte de água viva, que quem bebe daquela água viva jamais voltará a ter sede. Então ele vai estabelecendo aquele diálogo e até os seus discípulos, os apóstolos, ficaram assustados, ficaram escandalizados com aquela atitude de Jesus para parar e conversar com aquela mulher. É porque para eles aquela atitude era muito estranha, porque os homens não tinham esse costume de falar de determinadas coisas com as mulheres. E Jesus, ele começa a dialogar não só com ela. Nós vemos no itinerário de Jesus quantas mulheres que o seguiam, porque ele as tratava com toda a sua dignidade. Vai falar no documento Mulheres Dignitatis, se você tem aí contigo, que você possa pegar e acompanhar comigo para que a gente leia no parágrafo 12. Nós vemos que a mulher, ela tem tanta importância dentro da igreja que a maioria dos santos místicos foram mulheres. A maioria dos santos místicos foram mulheres. Você vê o caso de Santa Teresa d'Ávila, né? Principalmente naquele livro que ela escreve das 7 moradas, que ela vai escrevendo como que uma alma faz, como que uma pessoa faz para ir subindo os degraus, né, de santidade para se unir com Cristo. A esposa, que é a nossa alma, se unindo com o esposo, que é Cristo, essa união perfeita. É Santa Teresa d'Ávila que vai ensinar essa delicadeza, essa suavidade que é característico das mulheres, essa sutileza espiritual que é característico das mulheres, que os homens precisam aprender com as mulheres a serem mais sensíveis com as coisas espirituais. E Santa Teresa ali, ela vai desvendando, ela vai demonstrando, ela vai nos explicando uma teologia mística, né? Tanto é que Santa Teresa é a doutora da igreja, ela vai nos ensinando como que a alma precisa fazer para se unir com Cristo. Essa união da alma com Cristo. Para você ver a importância que a mulher agora tem dentro da igreja, a voz que a mulher tem dentro da igreja. São João da Cruz também, em suas poesias, em que ele está falando da união da alma com Cristo, e ele tratando realmente da alma como sendo a esposa de Cristo, né? Então essa esposa que vai se unir com o seu esposo. Então a quantidade de mulheres místicas é maior do que a quantidade de homens místicos que existiram na história da igreja. Para você ver, como eu estava falando, o relacionamento que Jesus tinha com as mulheres e o escândalo que isso causou na sociedade, pegue no parágrafo 12, a partir da linha 4. Está escrito: este significado é-nos esclarecido em grau maior pelas palavras de Cristo e por todo o seu comportamento em relação às mulheres, que é extremamente simples e exatamente por isso extraordinário, se visto no horizonte do seu tempo. É um comportamento que se caracteriza por uma grande transparência e profundidade. Diversas mulheres aparecem no itinerário da missão de Jesus de Nazaré, e o encontro com cada uma delas é uma confirmação da novidade de vida evangélica que já se falou. Então muitas mulheres se encontram com Jesus no itinerário de Jesus, elas têm um encontro com Jesus e elas se deparam realmente com aquele que é o Senhor que lança a luz sobre a identidade delas, e depois daquilo elas nunca mais querem sair diante da presença de Cristo. E ainda continua: admite-se universalmente, e até por parte de quem se posiciona criticamente diante da mensagem cristã, que Cristo se constituiu
perante os seus contemporâneos, promotor da verdadeira dignidade da mulher e da vocação correspondente a tal dignidade. Então Cristo é o verdadeiro promotor da dignidade, da verdadeira dignidade da mulher. Então o homem que quer aprender a tratar uma mulher, ele precisa olhar como Cristo tratou as mulheres. Se você quer aprender a ser homem, de fato você tem que imitar as virtudes do Cristo, esse caminho de perfeição. Esse caminho que a alma precisa percorrer para se unir com Cristo e para ser um outro Cristo. Então Cristo é o verdadeiro promotor da dignidade da mulher. E é por isso que elas precisam se unir com Cristo, para que elas vivam essa dignidade completamente nelas mesmas. Às vezes isso provocava estupor, surpresa, muitas vezes raiando o escândalo. Ficaram admirados por estar ele a conversar com uma mulher. Vai dizer em João capítulo 4, versículo 27, porque este comportamento se distinguia daqueles dos seus contemporâneos. Então eles ficaram escandalizados que Jesus estava conversando com as mulheres de assuntos espirituais. Aquilo era uma novidade para eles. Os homens não conversavam de coisas espirituais com as mulheres. Ficaram admirados até os próprios discípulos de Cristo. O fariseu, a cuja casa se dirigiu a mulher pecadora para ungir os pés de Jesus com óleo perfumado, disse consigo, né? Nós temos aquele episódio, né, da pecadora, que Cristo está na casa dos fariseus, do fariseu, está conversando ali com os fariseus e de repente chega uma mulher pecadora e começa a lavar o seu pé, né? Ela derrama um vidro de alabastro sobre os pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus e a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E o fariseu, ele fala consigo: se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é essa que está lavando o seu pé. Se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é esta pecadora que está lavando o seu pé. E Jesus responde: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque aqueles fariseus viviam uma hipocrisia religiosa. Eles viviam as leis simplesmente exteriormente, mas não estavam com o ensinamento verdadeiramente enraizado no coração. E Cristo fala: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Cristo veio realmente para nos falar qual a verdadeira dignidade da mulher e nos ensinar a nós homens a saber agir com uma mulher de forma santa e da forma que ela precisa ser tratada. Nós vemos aquele episódio também que os homens traziam aquela pecadora, aquela adúltera diante de Jesus, e eles perguntavam para Jesus se eles podiam apedrejá-la, né? Que a lei de Moisés falava para que eles apedrejassem. Jesus, ele está agachado, aí ele fica por um momento em silêncio, depois ele olha para aqueles homens e diz: aqueles que não tiverem um pecado, que atirem a primeira pedra. E vai dizer a palavra que foi se retirando um por um, a começar pelo mais experiente, a começar pelo mais velho. Então São João Paulo II, ele diz no documento Mulheres Dignitatem, no parágrafo 14, que naquele momento que Jesus fica em silêncio, ele faz com que os homens se conscientizem que junto com aquela pecadora existe também um pecador. Naquela época eles costumavam a julgar apenas o pecado da mulher, o adultério da mulher, aquilo que ela tinha cometido de pecado, julgavam aquele pecado e esqueciam que por trás do pecado da mulher também tinha o pecado do homem. Existia um homem que estava pecando com essa mulher. Existia um homem que estava pecando com essa adúltera. Entende? Mas eles só olhavam o pecado das mulheres. Assim acontece com a nossa sociedade muitas das vezes, né? Às vezes só olham o pecado das mulheres ainda, né? Esquecem que existia um homem por trás. Um exemplo que São João Paulo II dá: a menina, ela fica grávida, ela é mãe solteira, ela não é casada ainda, ela é uma jovem, ela fica grávida, a sociedade toda começa a julgá-la, a sua família começa a julgá-la, a condená-la, e esquece que com ela existiu um pecador, que com o pecado dela, né, com o ato sexual fora do casamento e a consequência de ficar grávida,
com o pecado dela existiu um pecador. E geralmente a menina ela vai pagar pelo seu pecado e vai pagar sozinha. O pai da criança, ele muitas das vezes a abandona, né? Ele não quer assumir a criança, então ela vai ter que arcar com as consequências de criar o seu filho sozinha, e ainda vai ser condenada e julgada pelos seus familiares e pela sociedade, né? Porque a sociedade ainda muitas das vezes está com essa mentalidade de só reconhecer o pecado das mulheres. Mas Cristo, ele faz com que aqueles homens compreendam que junto com aquela pecadora existia também um pecador. Ele fica em silêncio, aquele silêncio faz com que eles compreendessem. Ele diz então, aqueles que não tiverem um pecado, que tire a primeira pedra. E é engraçado que diz a palavra, e foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho, que era o mais experiente, era aquele que realmente reconheceu isso e que sabia o quanto de pecado que ele também tinha, né? E ele começou, e ele foi e se retirou da presença de Jesus e daquela mulher. E os homens que estavam acompanhando eles também se retiraram. E Jesus vai olhar para aquela menina, para aquela mulher e diz: filha, se ninguém vos condenou, eu também não vos condeno. Vai e não volte mais a pecar. Né? Então, João Paulo II, ele está escrevendo essa realidade no parágrafo 14, que ele vai dizer assim, ó, essa realidade que a mulher ela está pagando sozinha, muitas das vezes ela paga sozinha pelo seu pecado. Quantas das vezes, de modo semelhante, a mulher paga pelo próprio pecado? Pode acontecer que seja ela, em certos casos, a culpada pelo pecado do homem, como o pecado do outro, mas paga ela só e paga sozinha. Quantas vezes ela fica abandonada na sua maternidade quando o homem, pai da criança, não quer aceitar a responsabilidade. O pai a abandona e deixa com que a mulher, com que a mãe arque com as responsabilidades da gravidez. E ao lado das numerosas mães solteiras das nossas sociedades, é preciso tomar em consideração também todas aquelas que muitas vezes, sofrendo diversas pressões, inclusive da parte do homem culpado, se livram da criança antes do seu nascimento. Então a mulher ela é pressionada pela sociedade, é pressionada pelos seus familiares, é pressionada pelo próprio homem, e por essa pressão que ela sofre, ela decide se abortar a criança. É lógico que isso não tem justificativa nenhuma, e porque a mulher não tem nenhuma estrutura, ela não foi formada, ela não recebeu a educação para saber que aquilo que está dentro do ventre dela é um dom precioso, é uma graça de Deus, ela acaba abortando. Porque a própria família muitas das vezes não tem uma estrutura para lidar com aquela situação, ela acaba se encontrando desamparada, pressionada e acaba abortando o seu filho. E ele continua assim: se livram da criança antes do seu nascimento. Livram-se, mas a que preço? A opinião pública de hoje tenta de várias maneiras anular o mal deste pecado. Normalmente, porém, a consciência da mulher não consegue esquecer que tirou a vida do próprio filho, porque não consegue apagar a disponibilidade a acolher a vida inscrita no seu ethos desde o princípio. Então a sociedade, essa cultura que está vigente, como nós já falamos, das feministas, do marxismo cultural, eles vêm para fazer com que a mulher ela não ache que abortar é uma coisa grave. Ela faz com que a mulher pense que abortar é uma coisa normal e tranquila, que ela pode fazer. Se ela não quer ter o seu filho, ela pode muito bem abortar. Então as feministas vêm e convencem as mulheres a abortar, né? Como eu já falei daquela feminista da década de 60, a Margaret Sanger, que foi uma das mais radicais, uma das protagonistas do feminismo na década de 60, que propagava o aborto, que convenciam as mulheres a abortar, e elas, como estavam pressionadas pelos seus familiares, pelo homem que estava junto com ela, que pecou junto com ela, pressionado de todos os lados, ela está desamparada. Vem essas feministas, vem a mentalidade mundana, vem aquilo que está passando nas novelas, nos programas de televisão, em tudo isso que nós estamos aprendendo pela rua, e ela decide-se então a tirar o seu filho. Mas João Paulo II pergunta: mas a que preço? Livram-se da criança, livram-se sim, mas a que preço?
não é? Depois fica um profundo trauma na vida das mulheres, né? Como eu citei aquele documentário que se chama Agenda, que vai dizer de mulheres que abortaram, Agenda não, O Grito Silencioso, que vai dizer que mulheres que abortaram ficam com traumas em sua vida porque retiraram a sua criança, porque mataram seu filho, assassinaram o filho que estava no seu ventre, porque o aborto é um assassinato. A criança, o bebê que está no seu útero, no útero da mulher, é o menos culpado, é o mais inocente de todos os seres. Não é? Então, e a criança muitas das vezes é sacrificada. Então, nesse documentário, O Grito Silencioso vai estar falando sobre as consequências psicológicas que ficam nas mulheres que tiraram seus filhos e o profundo sofrimento do feto que está sendo abortado, porque o feto ele sofre sim. Veja só, a opinião pública de hoje tenta de várias maneiras anular o mal deste pecado. Normalmente, porém, a consciência da mulher não consegue esquecer. A mulher, ela não esquece. Ela abortou o seu filho e ela não vai esquecer que ela abortou o seu filho. Que tirou a vida do próprio filho porque não consegue apagar a disponibilidade de acolher a vida. Então a mulher tem isso dentro dela, essa disponibilidade de acolher o filho. Vamos ver na aula seguinte que o próprio corpo da mulher, a estrutura biofisiológica da mulher está preparada para acolher uma vida, para gerar uma vida dentro dela. Não consegue apagar a disponibilidade de acolher a vida inscrita no seu ethos desde o princípio. Então a mulher, ela tem essa vocação de ser mãe, que é o assunto da próxima aula. E quando ela mata o seu filho, aqueles traumas vão permanecer nela por um bom tempo e muitas das vezes até o fim da sua vida. Se nós pegarmos na Rússia, tem mulheres na Rússia que já cometeram de 20 a 30 abortos. Né? E para elas lá é muito marxista que se infiltrou e corroeu os valores, os costumes e elas nem ligam mais de abortar. E lá elas bem sabem o que elas estão abortando, aquilo que elas estão abortando é uma vida humana. É uma criança que elas estão abortando, é um assassinato que elas estão cometendo, elas bem sabem disso. Aqui no Brasil ainda eles tentam maquiar isso, eles tentam colocar em um invólucro para dizer que até o 3º mês não existe uma vida humana. Né? Que a partir do 3º mês só que existe uma vida humana. É uma loucura totalmente, porque a Igreja Católica ela nos ensina que a partir do momento da concepção, onde o espermatozoide atinge o óvulo, ali já existe uma vida humana. A partir daquele momento, aquele feto, aquele ser já tem uma alma. No momento da concepção já tem uma alma ali. Se você matar a criança, se você tomar algum remédio para abortar, você está cometendo um assassinato. Aqui no Brasil tenta esconder essa verdade ainda, porque o povo ainda está sendo modelado, o povo ainda está se tornando marxista sem perceber. Estão com valores deturpados, estão aderindo a pensamentos marxistas sem perceber. Então, aqui no Brasil está em vigor aquela lei que diz que a mulher que chega no ambulatório, chega diante do médico, chega no hospital e ela diz que ela sofreu um abuso sexual, o médico tem que fazer o aborto para ela, ainda que quem abusou dela seja o próprio esposo dela. Então, sem fazer um exame de delito, né? Sem fazer uma perícia, a mulher, pela força da sua palavra, ela pode dizer que ela sofreu um abuso sexual e eles são obrigados a fazer o aborto para ela. Com esse invólucro ainda de que até o 3º mês, com essa falsidade que as feministas dizem que até o 3º mês não é uma vida humana e que ela pode abortar tranquilamente. Na Rússia já não tem mais esse invólucro porque já estão muito modelados para isso e já aceitam, já matam sem nenhum escrúpulo, né? Mas aqui no Brasil ainda eles estão com essa mentalidade para que as mulheres aceitem o aborto e tomem as pílulas contraceptivas também, os remédios, os medicamentos contraceptivos para evitar ter filhos. E você que está assistindo saiba que você tomar contraceptivos é uma coisa grave que a igreja não permite, principalmente quando você tem uma vida sexual ativa, a não ser que você tenha que tomar o contraceptivo para algum tratamento, não é? Mas neste período que você esteja tomando o contraceptivo, você não pode ter nenhuma relação sexual. Por quê? Porque se você ter alguma relação sexual, você pode estar evitando ter filhos. E
o ato sexual tem que ser um ato aberto para a geração de vidas. Né? O ato sexual precisa ser um ato aberto para a geração de vidas. Então, se você usar a camisinha, se você usar a pílula do dia seguinte, se você usar o contraceptivo, se você cometer o aborto, tudo isso é pecado grave diante da igreja. A pessoa que sabe desse ensinamento e mesmo assim ela faz, ela está em pecado mortal com a igreja. Ela tem que procurar uma confissão. Você que já sabe, agora você que está ouvindo essa explicação já sabe que tomar contraceptivos, usar a camisinha, né, usar outros métodos para evitar ter filho ou abortar o seu filho é um pecado mortal. Você não pode fazer isso. O único método que a igreja permite, né, um dos únicos métodos, é um método natural, o método Billings, que eu não vou explicar aqui, né, mas consiste em a mulher se conhecer-se a si própria e ver os períodos que ela está infértil para evitar de ter filho. Mas o catecismo da Igreja Católica, ele alerta que a mulher e o homem só pode evitar de ter filhos por uma causa justa. Se for uma causa justa, se não for por egoísmo deles, né, do homem e da mulher. Né? A causa justa que vamos falar um pouco mais na aula que vem, um pouquinho qual seria essa causa justa que a mulher ela pode evitar de ter filhos de forma natural, que é através desse método Billings. Tá certo? Ou ela ficar sem fazer sexo. Quando você fica sem fazer sexo, não tem probabilidade nenhuma de você ter filho. Então, se abster de fazer sexo, pode ter certeza que você não vai ter filho. Pode ter certeza que você não vai ficar grávida. Tá certo? As pessoas hoje têm essa mentalidade de achar que é impossível ficar sem sexo, né? Essa cultura pervertida que está nos rondando, que se infiltrou em nós, que faz com que nós imaginemos que ficar sem sexo é a pior coisa do mundo. Né? Mas isso daí é possível, a igreja nos ensina, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus, você tem que buscar essa interioridade, ser uma pessoa que vive em comunhão com Cristo, para que Cristo dê a graça de você viver uma vida santa, viver os ensinamentos da igreja e acolher o projeto de Deus na sua vida, ser uma mulher santa, honesta e modesta para corresponder a um projeto de Deus na sua vida. E os homens igualmente, para que vocês sejam santos, para que vocês sejam honestos, para que vocês sejam obedientes ao ensinamento do Cristo. Tá certo, irmãos? Então, isto é um pouco da aula de hoje. Semana que vem estaremos falando, na aula que vem, estaremos falando sobre a vocação da maternidade que as mulheres têm, tá certo? Nessa aula falamos que a mulher, que a Virgem Maria é o modelo de toda mulher e do relacionamento de Jesus com as mulheres, tá certo? Então, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.